dar as boas-vindas e a boa noite a todas as advogadas, todos os advogados e demais participantes. Quero agradecer mais uma vez o Dr. Abner pela disponibilidade, né? Aí de sexta-feira, no final da tarde, nos brindar aí com essa palestra tão importante. E agradecer mais uma vez o professor Romeu, que tem muita paciência conosco aqui em Salto, realiza de 2 a 3 palestras virtuais por mês, né? Presidente da nossa comissão de cursos e palestras, com toda a sua equipe, grava, disponibiliza aí no YouTube, um trabalho muito bacana para toda a advocacia, não só de Salto, mas de toda a região. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, que todos aproveitem bastante. Passo a palavra para o Dr. Abner. Opa, muito obrigado. Pois não. Vamos lá, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao presidente, doutor Juliano, pelo espaço, pelas palavras, e agradecer aí as pessoas que estão aproveitando aí, tirando a sua sexta-feira de descanso para vir aqui prestigiar aí o nosso encontro, tá? O nosso encontro, na verdade, é um lançamento virtual de livro, né? Eu, na conclusão da pesquisa do meu mestrado, acabei por ser procurado por uma editora e aí saiu a ideia do livro. Então, esse livro, na verdade, ele representa toda a pesquisa, né, que foi feita no mestrado, que começou até antes, né? Quando da especialização, eu já fui por esse caminho aí do estudo da coisa julgada, e aí, na sequência, no mestrado, o projeto também era nessa sequência. Claro que ele foi ganhando ares aí um pouco mais de pesquisa, um pouco mais pesada, né? Então, esse livro aqui, que vocês já viram aí na capa, muito bonitinho, aí, o professor já colocou aqui, ele é fruto dessa pesquisa pela Pontifícia Universidade Católica, né? Que foi a defesa no ano passado, tem um ano já, e a pesquisa foi feita sobre a extensão dos limites objetivos da coisa julgada. A matéria, em si, ela é complexa, tá? Então, quando o professor Romeu me convidou, a ideia não é você adentrar muito a conceitos, e sim fazer um apanhado geral do que seria isso e qual seria a influência dele. Porque o próprio tema já fala da importância do Instituto. O que é isso? Nós temos aqui um código novo, que veio em 2015, e ele alterou significativamente as questões sobre a segurança jurídica, tá? Então, dito isso, eu já vou começar a entrar direto na nossa exposição mesmo, porque o Romeu falou que em 4 horas está bom de palestra, né, Romeu? 4 horas está legal, né? Então, beleza. Mais que isso, eu acho que é exagero, né? Então, não vamos começar só com um pouquinho de conversa, né? Se precisar uns minutinhos a mais, além das 4 horas, a gente fica. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Então, tá bom. Como tem muita gente que está aí muito mais para me prestigiar, e eu já agradeço de plano, eu vou tentar tratar do assunto assim, de um jeito assim, menos didático, assim, mas um pouco mais amplidão, tá? Mais amplo, tá? E falar sobre o que seria essa extensão dos limites da coisa julgada. Tudo bem? Para começar, nós temos o conceito do que seria segurança jurídica. Quando a gente vive em sociedade, a gente abre mão de certas liberdades em detrimento, em função dessa vida em coletividade. O próprio Estado acaba vindo e coordenando essa nossa vida em sociedade. E todos os conflitos que a gente acaba tendo, né, porque o ser humano ele busca o bem da vida, ele busca as coisas que ele quer e, normalmente, se tiver muito em abundância na sociedade, isso vai dar conflito. Esses são os conflitos de interesse. E onde entra o Estado nessa história? O Estado entra para decidir esses conflitos. E essa decisão de conflitos é o que a gente chama de sentença. E essa sentença é aquela que vai ter que perdurar, ela vai ter que ser respeitada. Então, quando a gente fala de segurança jurídica, a gente fala de decisão do Estado que acaba sendo
respeitada pela sociedade em favor de um equilíbrio de relações sociais. Certo? Em português, as decisões dos conflitos têm que ser respeitadas, elas têm que ter esse respeito para que a sociedade possa funcionar, para que a gente não tenha uma decisão na justiça e, saindo do fórum, a gente volte de novo para tentar discutir, rediscutir, e a gente fique nesse looping todo, tá? Essa segurança que a gente tem das decisões, o direito chamou de coisa julgada, tá? O nosso código, ele vem tratando disso no 502, tá? E o que seria isso? Uma coisa julgada. A coisa julgada é uma estabilidade, é uma imutabilidade que aquela decisão ganha. Falando em português, nós temos uma sentença. A sentença, ela é dividida em algumas partes, né? Você tem lá o relatório, você tem a motivação, que é o fundamento, e você tem o dispositivo da sentença. O dispositivo da sentença é onde o juiz chega e decide aquela questão. Imaginamos aqui uma discussão sobre um acidente de carro. Quem que tem a responsabilidade, quem que tem que pagar, quem que não tem que pagar. Quando você chega na decisão final do juiz, o juiz lá no dispositivo vai dizer assim, olha, o responsável pelo acidente foi tal, então ele tem que ser condenado a pagar isso nessas condições, pagar esse valor, e essa decisão, que vai estar lá no dispositivo, ela vai ganhar uma segurança jurídica. Então, amanhã, esse acidente não pode voltar a ser rediscutido, tá? Isso é a nossa coisa julgada. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu falei para vocês, tem muita gente que não é do ramo do direito, então precisa entender esse caminho para poder chegar nessa situação da segurança jurídica das decisões judiciais, tá? Quando a gente fala de sentença, a gente fala de alguma coisa que é decidida, tá? O direito chamou isso que é decidido de limite objetivo. Porque numa sentença você tem as partes. Na sentença você tem o que você vai decidir, né, que é o próprio objeto que você vai decidir. Você tem o tempo, você tem localidade, você tem um monte de circunstâncias que fazem parte da discussão judicial, tá? A minha pesquisa ficou em cima desse limite objetivo. O que é decidido? O que atinge a decisão do juiz? Vou dar um exemplo para vocês. Se alguém entra com uma ação para discutir esse mesmo acidente de trânsito, o limite objetivo é a reclamação da pessoa. Então, a pessoa chega lá e fala, olha, teve um acidente, sofri um acidente, o culpado é a determinada pessoa lá e tive esse dano. Qual que é o limite dessa discussão? É exatamente o que a pessoa foi lá no fórum reclamar, certo? Esse é o limite objetivo da coisa julgada. Então, o juiz, ao decidir aquele acidente de trânsito, ele vai definir qual foi a responsabilidade, qual é o dano, quem foi condenado, e lá no dispositivo ele vai determinar um comando legal, que é o pagamento daquela indenização. Esse é o limite objetivo. Qual que é a grande dificuldade que a gente tem hoje no direito? O que a gente tem um princípio, né, que chama o princípio da congruência, que é o juiz julgar exatamente aquilo que foi pedido. Nós, do ramo do direito, sabemos que muitas vezes você entra com uma ação, a pessoa contesta essa ação, e o juiz tem que decidir o que foi pedido e o que foi contestado. Esses são os limites da discussão, tá? E isso tudo acaba indo lá no final da decisão do juiz, lá no princípio dispositivo, e ele cristaliza o objeto, tá? Isso é para a gente poder entender como funciona e o que não é a tal da coisa julgada, certo? Muito bem. E o que são as questões prejudiciais? Vou transformar isso numa questão um pouco mais simples. Por exemplo, quando uma determinada pessoa ingressa com uma ação, ele apresenta fato, fundamento jurídico e um pedido, tá? Vamos trocar aqui, vamos colocar um exemplo aí de uma discussão contratual, tá? Determinada pessoa firma um contrato com outra, ela descumpre aquele contrato, e aí o autor lá não tem mais como resolver, ele vai na justiça,
e ele vai lá e apresenta os fatos lá, olha, aconteceu isso, eu tinha um contrato com tal pessoa, e aí ele apresenta o fundamento jurídico e pede alguma resolução por parte da justiça, ou seja, obrigue ele a cumprir o contrato, ou o que é que seja. Esse é o nosso pedido, tá? O que acontece na sequência? A outra parte vai ter que ingressar no processo, através de uma citação, todos sabemos, e ele vai poder, eventualmente, contestar esse pedido. O que ele apresenta? Ele apresenta a defesa, pode até apresentar um pedido também na ação. Esse embate entre o que se pede e o que se contesta, muitas vezes ele escapa da simples discussão. Vou tentar dar um exemplo melhor para vocês, tá? Imaginemos o seguinte, vamos entrar com uma ação de alimentos aqui, tá? O nosso Pietro estagiário acaba sofrendo uma ação de alimentos, onde a pessoa chega e fala assim, olha, o Pietro é o pai e temos aí que pagar, e eu quero que a justiça o condene a pagar os alimentos para o filho. O Pietro, que vai receber a citação, ele vai poder se defender disso. E ele pode usar várias defesas. Uma delas, ele pode até chegar e discutir a relação de parentesco. Ele pode dizer simplesmente, olha, eu não sou o pai, eu não tenho obrigação de pagar. Quando acontece esse tipo de circunstância, é uma das defesas que foge um pouco do objeto principal, é quando nasce uma questão. Falando em português, a pessoa, quando ingressa na justiça e apresenta o seu pedido de alimentos, a gente costuma dizer que isso é um ponto jurídico, é um ponto que ele traz, é um fundamento do direito dele. A partir do momento que esse ponto trazido para a justiça e ele é contestado, aquele ponto, aquela ação, aquele pedido lá que é contestado, ele se transforma numa questão, tá? Ou seja, ingressou com a ação contra o Pietro lá por investigação de paternidade, uma das defesas dele é que ele não é o pai, tá? Tornou controvertido o pedido. Então, entre o que a pessoa pediu e a pessoa contestou, aquilo se tornou uma questão jurídica. Essa questão jurídica que vai ser decidida pelo juiz. Simples assim. Muito bem. E onde é que entra a divisão dessas questões, tá? A doutrina, ela chega para a gente e fala assim, para a gente poder entender melhor essas questões jurídicas, nós temos que dividi-las entre questões principais e questões prévias. O que é a questão principal? É o próprio pedido. No caso do Pietro, os alimentos. Essa é uma questão principal. Estão pedindo alimentos, então a questão principal é isso. O que pode acontecer no processo? Pode acontecer que a defesa seja mais ampla que isso. Que no nosso caso, uma das questões que foi colocada é que o Pietro nega a relação de paternidade e depois tenta graduar a questão dos alimentos, que é a sua possibilidade, a sua necessidade de pagar os alimentos. Essas questões que fogem do pedido principal, elas podem ser divididas de duas formas. As questões preliminares e as questões prejudiciais. Já está complicando? Já está complicando. Então, você tem lá o pedido, a pessoa contesta aquele pedido, se transforma numa questão. Quando ela se transforma numa questão, se analisa qual que é a natureza dessa defesa. Quando se analisa essa natureza de defesa, que nós vamos descobrir se essas questões, elas são preliminares ou prejudiciais. A gente acostuma muito ver na justiça a tal das preliminares, né? Todo mundo adora preliminar. Os advogados mais velhos adoravam ganhar processo em cima de preliminar, né? Pega aí o doutor Orides, adorava fazer uma preliminar, adorava por uma preliminar, né, doutor Orides? E aí o que acontece? O que era essa preliminar? Para nós, quando o juiz vai analisar isso, ele tem que descobrir que tipo de assunto que ele está discutindo. Qual é a questão que ficou controversa, tá? Essa questão controversa, você tem dois tipos, que eu falei, as preliminares e as prejudiciais. As preliminares são questões técnicas, tá? Ilegitimidade de parte, as condições da ação, tá? Eventualmente lá alguma outra questão que não interfira no mérito. E quais são as questões prejudiciais? São aquelas questões que são colocadas antes de você atacar o pedido, antes de você discutir o pedido, essas questões, elas podem interferir no pedido.
vamos transformar de novo no exemplo do Pietro. A pessoa entra com a ação de alimentos, a discussão é só alimentos. Quanto deve, quanto vai pagar, qual que é a possibilidade. O Pietro vem, traz, saca lá do paletó dele, saca uma defesa. Qual que é essa defesa? Eu não sou pai. Observe que quando ele cria essa outra defesa, ele criou uma impossibilidade lógica para você chegar no segundo pedido, para você poder julgar o pedido de alimentos. Porque se ele não for pai, logo, você não tem obrigação de pagar. Quando você tem uma defesa que ela interfere nessa lógica da análise do pedido, é o que a gente chama de questão prejudicial. Tá? Vamos tirar aqui o exemplo do alimentos. Vamos transformar numa ação que todo mundo encontra muito aí, que são as questões contratuais. Tá? Entro com uma determinada ação para pedir que seja cumprida determinada cláusula contratual, certo? E na defesa, a pessoa chega e fala, o contrato é nulo. Quando ele vem e faz essa defesa do contrato é nulo, ele acabou de colocar um empecilho lógico para a decisão do contrato. Porque se o contrato for nulo, não tem obrigação de cumprir a cláusula, não é isso? Se o Pietro não é pai, não tem obrigação de pagar alimentos. Essas questões que são colocadas logicamente na frente da solução do processo, essas questões é que nós chamamos de questões prejudiciais. Tá? O Barbosa Moreira, ele veio dar uma arrumada na doutrina, isso lá atrás, 1960 e pouco, e dá uma arrumada na nossa doutrina, onde ele explica que essas questões, elas devem ser enfrentadas pelo juiz, mas não por uma questão técnica, e sim por uma questão lógica, não é? Para que eu possa, logicamente, decidir, eu tenho que enfrentar determinadas questões. Como eu disse para vocês, se eu vou pedir a execução de um contrato, e a parte diz que o contrato é nulo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma questão prejudicial que tem que ser enfrentada antes da obrigação do contrato. Não é isso? Essas são o que a gente chama de questões prejudiciais. Tá? E elas nascem em várias circunstâncias do nosso dia a dia, e nós acabamos aí discutindo ela sem perceber qual que é a importância que ela tem dentro do processo. E por que ela se tornou importante agora? Porque o Código de 2015 chegou e falou assim, viu, não é mais só o pedido que transita em julgado, que vira coisa julgada. As prejudiciais podem se transformar também em coisa julgada. Vamos voltar no exemplo do Pietro. O Pietro vem nessa ação de alimentos e nega a paternidade. O juiz chega e fala, bom, como é que eu vou julgar a ação de alimentos sem saber se ele é pai ou não? Manda fazer o exame de DNA lá do Pietro, certo? E o exame do DNA do Pietro dá positivo. O que ele fez? Aquela questão prejudicial, ela fica resolvida, ela fica decidida, e agora eu posso resolver a questão de quanto ele vai pagar de alimentos. Pois bem, condeno o Pietro em pagar alimentos. Acaba o processo, passa um determinado tempo, a senhora lá entra com uma revisional de alimentos. E o Pietro vem e fala assim, não sou pai. Tem que fazer tudo de novo? Quer dizer, aquela questão prejudicial pode voltar para o segundo processo? É isso que o Código Novo veio e alterou. Existia isso antes? Existia. O doutor Fábio, que já está advogando faz mais de 15 dias, ele já pode dizer o seguinte, no Código de 73, para que a gente pudesse enfrentar essa questão prejudicial e ela ganhasse aquela autoridade, ganhasse aquela natureza de coisa julgada, a gente tinha que fazer um baita de um exercício, que a gente chamava de ação declaratória incidental. Então, era um mecanismo jurídico complexo. Então, você tinha uma ação dessa, que para você poder atingir a coisa julgada nela, o advogado do Pietro ia ter que, o advogado da mulher do Pietro, da ex-mulher do Pietro, ia ter que entrar lá, cara, com uma ação declaratória dentro do processo, intercalando, quer dizer, corria incidentalmente aquela ação para conseguir atingir essa solução do processo. Era bem difícil. Eu acredito que vocês aí, os advogados, eu não me incluo nisso, né, mas outros advogados um pouco mais velhos,
eles devem lembrar quantas ações declaratórias incidentais vocês ingressaram na vida. Alguém lembra aí? Tá? O doutor Eurides deve ter entrado com quantas, Eurides? Umas 2. 4. Tá? Era difícil. Então, o que você tinha? Você tinha, até o Código de 2015, você tinha uma perda desgraçada de energia dentro do processo, com questões que podiam voltar a atormentar você. Vamos voltar para a questão contratual, tá? Vamos imaginar os contratos bancários, onde o cara chegava lá, entrava com uma cobrança lá, vamos imaginar uma monitória em cima de um contrato de empréstimo bancário, e você se defendia dizendo o seguinte, olha, essa cláusula é nula, essa cláusula, o contrato é nulo, por quê? Porque eu não assinei o contrato, ou porque eu assinei sem a minha ciência completa, ou o que quer que seja. Isso, no Código de 73, para que você pudesse discutir essa ação prévia, você tinha que mecanizar a ação declaratória incidental. Por quê? Porque senão, na próxima discussão de contrato, podia voltar a mesma discussão. Tá? O que o Código de 2015 veio? Então, o Código de 2015 falou assim, bom, vamos racionalizar o processo, que esse era o objetivo do Código de 2015. Racionalizar o processo, fazer o processo ficar mais racional, mais rápido. Esses são os objetivos do Código de 2015. E ele foi em cima dessas questões prejudiciais, que a velha guarda chama de filhote, né? Porque os processos davam filhotes, né? Saía um processo daqui, um processo dali, começava a dar aquele monte de filhote. Então, o Código de 2015 chegou e falou assim, não, vamos acabar com a bagunça. Vamos estabelecer condições para que quando essas prejudiciais, ou essas questões prejudiciais aparecerem e cumpridos determinados requisitos, essa questão vai ser decidida como se fosse uma questão principal. Tá? Esse é o grande salto que o Código de 2015 dá. Essa é a grande importância dessa extensão do limite objetivo, que eu falei para vocês. O objeto do processo, ele ganha um apenso. Ele cresce um pouco mais. Mas ele cresce um pouco mais por quê? Por conta dessa alteração legislativa que dá eficiência ao processo. Certo? Vamos piorar um pouco mais a situação. Eu sei que já está difícil, mas vamos piorar um pouco mais. Causas prejudiciais. Além das encrencas que acontecem dentro do processo, nós podemos ter causas externas. Tá? Tem um autor, que é o Marcos Cavalcante, ele diz que é uma coisa que acontece, incidente de resolução, incidente não, vamos usar outro aqui, desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Todo mundo já está trombando com isso, não é um incidente? O incidente nasce lá, você entra, quer responsabilizar o sócio, ou seja, você quer aumentar o objeto da sua ação, quer colocar a responsabilidade no sócio, você entra com esse incidente de desconsideração. Muito que bem, o que é esse incidente, na verdade? É um acréscimo ao pedido. É uma questão prejudicial, tá? E ela pode até ser considerada uma questão prejudicial externa, porque ela pode estar sendo discutida isso em outro processo, tá? Então, são questões que a gente deixa passar. Por isso, a pesquisa em cima disso. Olha, esse código veio, trouxe para a gente um mecanismo importantíssimo de solução de litígio, que nós não estamos prestando muita atenção. Tem muita causa que ela está sendo decidida dentro do processo e nós estamos deixando que ela passe, que ela não receba essa autoridade da coisa julgada. Tá? Um exemplo clássico de questão prejudicial, que a gente chama de questão prejudicial externa, são as questões, vamos imaginar, eu entro com uma ação contra o Romeu para que ele cumpra uma cláusula contratual, tá? Só que o Romeu começa a contestar aqui e corre lá e entra com outra ação dizendo que o contrato é nulo. Tá? São processos diferentes que eles vão acabar sendo, por conexão, né? Eles vão acabar sendo julgados e eles vão ter que ser decididos, porque eles têm questões lógicas para serem decididos. Então, para resumir a questão prejudicial, ela é uma questão de lógica no processo. Não tem uma definição para você dizer assim, como é a preliminar, né? As nossas preliminares técnicas. Olha, a legitimidade de parte é isso, 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 isso. Não. A questão prejudicial, ela pode nascer no processo. Ela pode aparecer no processo e acabar atacando a sua decisão final. Tá?
Como é que era isso definido nos códigos anteriormente? O Código de 39, que é a nossa primeira legislação processual de cunho nacional, ela fez uma bagunça danada com a coisa julgada. Inclusive, ela tinha um dispositivo lá, o 287, se não me engano, um parágrafo único. Ele dizia o seguinte, que as questões prejudiciais eram julgadas, podiam integrar a decisão, inclusive o motivo da decisão. Tá? Então, a gente tinha, assim, um código de 39, foi um susto, porque ele foi copiado da legislação italiana, e, como diz, o nosso tradutor lá não era muito bom, então ele traduziu lá, ele fez uma confusão danada. O nosso código de 39, tinha gente que defendia, inclusive o Botelho de Mesquita, que a gente podia atingir até os motivos da decisão. Né? Aí veio o código de 73, que a gente chama, que é o código do Liebman, né? O Liebman chega lá, treina um monte de gente lá, na década de 40 e 50, e esse pessoal cresce, fica grande e vai fazer código, né? E quando ele chega no código de 73, ele acaba com essa bagunça, ele define, porque o código de 73, ele costuma ser muito didático, né? Ele tenta acabar com as dúvidas sistêmicas do processo, né? Então, a ação tal tem o recurso tal, a apelação é para isso, o agravo é para aquilo. Então, o Código 73, ele cria essa ação declaratória incidental. Ou seja, ele não deixa que o processo fique tão racional como a gente queria. Nós andamos doutrinariamente e chegamos no Código de 2015. No Código de 2015 que você vê essa mudança sistêmica, tá? E olha que coisa interessante. A gente aprendeu na faculdade que a coisa julgada é uma coisa só. O que é? O cara entra com o pedido, esse pedido é julgado, quando o processo não tem mais recurso, acontece lá o efeito do trânsito de julgado, e está decidido. E a correlação entre o que você pediu e o que o juiz decidiu. Simples assim, né? Que é a congruência, que é o princípio dispositivo, é tudo isso. Isso, a gente costuma dizer que o Código Novo, ele criou 2 regimes de coisa julgada. Olha que coisa louca. Ele usou esse regime primeiro, que é esse regime tradicional, que é essa correlação entre o exato pedido e a exata sentença, e criou esse regime alternativo, tá? Que é o da questão prejudicial, ou seja, aumentar a solução do caso. Voltando no caso do Pietro, o que aconteceu? Lá, cumpridos certos requisitos, a questão da paternidade vai ser decidida como acréscimo de pedido numa ação de alimentos. Numa ação de contrato, a discussão sobre nulidade contratual vai ser decidida quando o pedido era só o cumprimento de uma cláusula. Olha como você aumenta o pedido. Esse aumento tem que ser autorizado legislativamente. E é aí que entra o Código Novo. Tá? Então, nós temos 2 regimes de coisa julgada. Nós temos o regime geral e nós temos o regime das prejudiciais. Tá? Qual que é a grande importância aqui? Quando é que o juiz pode fazer isso? Porque, veja bem, nós somos aqui os mais velhos, nós somos educados no Código 73, onde a ação é do autor, não é? Eu peço só o que eu quiser, não é isso? Se eu não quiser, eu não peço. Tá? Então, eu tenho várias discussões, olha, essa aqui talvez eu não vá conseguir provar, então eu só peço determinada coisa, porque essa aqui eu consigo ganhar. Tá? Vamos dar um exemplo do acidente de trânsito lá, que o cara entra e fala, olha, eu quero o dano material, eu quero o dano moral, e eu tenho também, ó, eu tenho lucro cessante, eu tenho dano emergente. Puxa, essas 2 coisas aqui eu não provo. Aí eu entro com a ação e só coloco no meu pedido o dano material e o dano moral. Isso a gente chama no direito de princípio dispositivo. O autor escolhe o que vai fazer, não é isso? O réu, o máximo que ele pode fazer é tentar reverter lá a questão, né? Fala, não, o acidente é por culpa dele, está aqui o que eu acho que a pessoa me deve, coisa e tal, que é a reconvenção. Ele aumenta um pouco mais a discussão. Mas a coisa julgada vai ficar em cima disso. A não ser que apareçam questões prejudiciais, questões lógicas que não deixam o juiz chegar no pedido final. Tá? Essas são as questões prejudiciais. E o Código Novo diz o seguinte, cumpridos certos requisitos, não tem mais a vontade do autor. O juiz vai acrescentar decisão no seu pedido.
Essa é a grande mudança que o Código de 2015 faz. Ele aumenta, tá, a decisão final, ele acresce decisão. Tá? Assusta? Assusta, mas veja a racionalidade do sistema. Porque você elimina que isso volte a ser discutido numa outra ação, que tem os filhotinhos. Vamos voltar no acidente de trânsito, tá? Vamos imaginar que no acidente de trânsito não é porque é difícil arrumar uma prejudicial no acidente de trânsito, mas vamos pegar o contratual, que é mais simples, tá? Você evita que, se numa outra discussão, numa outra cláusula contratual, a pessoa chegue lá e queira discutir de novo nulidade. Mas, peraí, eu não pedi nulidade no contrato, eu só pedi para cumprir a cláusula. Tá vendo? Você acrescenta, independentemente da vontade. Aí, as pessoas que gostam mais do estudo de direito falam assim, então você está querendo dizer que o nosso princípio dispositivo foi alterado? Foi. Ele foi mitigado. Hoje, você entrar com uma ação, você pode ter acréscimos de pedido, por conta dessas questões prejudiciais. Tá bom. E quando é que isso acontece? O Código de Processo, lá no 503, parágrafo 1º e 2º, ele diz quando isso acontece. Então, o juiz, para ele poder chegar e decidir a questão de paternidade do Pietro, com questões, acobertado pela coisa julgada, que nunca mais ninguém vai poder decidir de novo, ele tem que seguir alguns requisitos. Tá? O Código fala na existência de questão prejudicial, que é exatamente isso. Quando o juiz vai julgar uma causa, o autor colocou a seu ponto, o réu contrariou, aquilo se tornou uma questão. Quando ele vai analisar a questão, ele vai ver se tem alguma questão que pode interferir na decisão final, que é a questão prejudicial, uma questão lógica. Eu preciso decidir isso aqui primeiro para poder chegar nisso aqui no segundo. Eu preciso dizer se o Pietro é pai primeiro para poder saber se ele vai ser condenado nos alimentos. Certo? Essa questão prejudicial tem que existir. E o juiz tem que enxergar aquilo. O segundo passo é o que a gente chama hoje de contraditório prévio e efetivo. O Código de Processo Novo, ele é uma... Até que, enfim, né? Ele é um resultado da nossa Constituição. Então, ele se aproxima da Constituição. Isso não acontecia nos códigos anteriores. Você tinha a Constituição de 88 e a maioria dos códigos eram antes de 88. Então, você não tinha aquele compromisso do Código de Processo em seguir regra constitucional. Não é isso? Então, você chegava, o pessoal nem lembrava, eu sei isso, eu sou do Código Velho. Então, você chegava lá, o que interessava para você era a técnica do processo, não as questões constitucionais. Inclusive, contraditório lá era uma coisa que ninguém se falava na época, né? O Código de 2015, ele se alinha legislativamente com a Constituição. Tanto que nós temos os 12 primeiros artigos lá, é só repetição de base constitucional. Tá? Então, todas as decisões do Código de Processo, elas têm que ter esse contraditório. Prévio é lógico, né? Isso é como de chover no molhado, né? O Marinoni que fala, não sei por que colocaram prévio na história, porque não dá para você fazer contraditório posterior, né? O contraditório ele tem que ser prévio, né? E o efetivo, tá? Então, veja, o juiz, quando está analisando a causa, ele tem que falar o seguinte, olha, identifiquei a questão prejudicial. Segundo requisito, houve uma efetividade do contraditório, eu oportunizei para a parte poder discutir aquilo. Ah, discutiu. Segundo requisito está lá. Tá? Terceiro requisito, a competência. O juiz, para poder decidir a questão prejudicial, com força de coisa julgada, ele tem que ser competente, tanto para a matéria prejudicial, quanto para a matéria principal. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine vocês que determinada pessoa entra com uma ação de indenização contra o Estado, porque o companheiro dela morreu preso. Estava preso, o Estado lá não cuidou da vida dele e ele morreu. Essa companheira dele entra com uma ação de indenização contra o Estado. E a procuradoria lá do Estado chega e defende o seguinte, ela não era companheira dele. Então, ela não teria direito a essa indenização. E isso lá na Fazenda Pública, certo? Na Justiça, na Fazenda Pública. É uma questão prejudicial? Sim. Por quê? Porque ela entra na parada, ela entra na discussão e pode atrapalhar o resultado final. Porque se essa mulher não for companheira do cara, ela não tem direito à indenizatória. Não é? É uma questão prejudicial.
E aí a pergunta é, o juiz da Fazenda Pública é competente para julgar uma questão de direito de família? Porque nós estamos falando de união estável, né? Aí ele não tem essa competência para fazer os dois. Ele pode resolver o problema lá, falar, olha, tá, ó, provou realmente que é tal, e julgar o mérito, mas não ganha força de coisa julgada. Então, esse é um outro requisito que a lei exige, que ele seja competente, tanto para a questão prejudicial, como para a questão principal, tá? Tem um outro requisito, esse já cai lá no parágrafo 2º, que a gente chama de restrição probatória. Por que eu estou passando correndo aqui? Porque é complexo mesmo, tá? Essas restrições probatórias, olha que interessante. Juizado especial, tá? Vamos imaginar a lei 9.099, a ação de discussão de contrato, tá? Aí vai o doutor Alexandre lá e fala assim, olha, o contrato é nulo, tá? Você está querendo que eu cumpra o contrato, mas o contrato é nulo. Opa, apareceu uma prejudicial aí, certo? Essa prejudicial pode atacar o mérito, pode. O juiz vai ter que enfrentar essa prejudicial, só que no juizado especial nós temos restrições probatórias, certo? Quais são as restrições? Nós temos número de testemunha, nós temos orientação jurisprudencial que não autoriza causas complexas, né? Manda a gente para a justiça comum no caso de perícia, tá? Havendo restrição probatória, eles vão resolver o problema, mas não vão decidir com força de coisa julgada essa questão, tá? Essas são as restrições probatórias. Tem várias, por exemplo, mandado de segurança. Vamos imaginar um mandado de segurança. Dá para ter prejudicial no mandado de segurança? Tecnicamente dá, mas é uma via onde você tem o quê? Restrição probatória. Você não tem via de discussão, de instrução probatória no mandado de segurança. Então, quando a lei fala que a gente pode, que o juiz vai resolver essa questão prejudicial com força de coisa julgada para que ela não volte a ser discutida, ele tem que seguir esses 4 requisitos. Tá? Ele tem que saber se a questão é prejudicial mesmo, ele tem que saber se teve o contraditório prévio efetivo, se as pessoas discutiram isso, ele tem que saber se ele é competente para julgar isso, e ele tem que saber se não tem nenhuma restrição probatória. Se ele passar esses 4 requisitos aqui, ele vai julgar essa questão prejudicial e ela vai integrar a coisa julgada. Tá? Isso é um baita de um avanço. E ele é meio que uma cópia do sistema americano, não com as mesmas naturezas, tá? Que a gente chama de collateral estoppel. O direito americano, ele adora fazer isso. Ele pega a causa, ele resolve tudo. Chama você lá, ele vai querer resolver todo o problema da causa, o direito americano. E nós aqui estamos começando a olhar o direito deles e falar, puxa, é verdade mesmo, né? Porque senão fica aquele monte de ação. A ação discute uma coisa, depois discute outra, depois decide aqui, mas daí tem outra decisão. E você começa a ter esse monte de decisões em cima de uma coisa que podia ter sido resolvida lá atrás. Existem exceções? Existem, tá? Questão de restrição probatória, se você conseguir no juizado especial que o doutor Alexandre entrou com ação, se você conseguir lá discutir isso e o juiz ficar satisfeito, ele pode, tá, ultrapassar essa pequena restrição, que na verdade não houve restrição, porque você conseguiu resolver a questão dentro dos juizados especiais, tá? Essa que é a grande importância, olha, falei bastante, hein? Essa que é a grande importância da tal da questão prejudicial. Hoje, você tem um mecanismo que ele é pouco utilizado, porque as pessoas pouco conhecem dele, tá? As pessoas não estão discutindo isso, os juízes não estão se interessando em resolver essas questões desta forma. Aí vem aquela pergunta, mas quando é que o juiz decide isso? Tá? Veja, para quem é do direito, inicial, contestação, não é verdade? Acabou inicial a contestação, já nasce, se tiver algum problema, já nasce a prejudicial ali. Tá? Numa réplica, alguma coisa, e aonde que o juiz resolve essa questão? Onde é que ele põe essa prejudicial? No saneador. Tá? Então, o juiz que esteja atento a essas questões, quando ele chegar num saneador, ele vai identificar tudo isso e vai oportunizar que vocês discutam isso e acrescentem isso na decisão. Voltando ao primeiro exemplo do Pietro. Vamos imaginar lá o Pietro lá. Entrou com a inicial de alimentos, o Pietro contestou, falou que não é pai. O juiz chega no saneador, tá? E fala assim, olha, temos uma questão prejudicial.
se a gente precisar resolver se o Pietro é pai ou não, porque se ele não for pai, ele não tem obrigação de pagar alimentos, tá? Então, vamos discutir isso. Apresente prova, faça isso, faça aquilo. Ele começou a desenvolver, a partir do saneador, o acréscimo do pedido para que ele possa estender a coisa julgada, tá? Essa é a importância do Instituto. E isso pode ser usado para um incidente de desconsideração, isso pode ser usado, vamos lá, no IRDR, por exemplo. Hoje em dia eles estão defendendo que as questões constitucionais, né, que a gente chama de questão prejudicial constitucional, ela nasce em primeira instância. O juiz de primeira instância não pode dizer que aquele dispositivo de lei ele é inconstitucional, mas quem tiver acima dele pode. Então, o que você está encontrando hoje na prática? Questões constitucionais, que é o IRDR, estão sendo puxadas lá para cima. Lembra do incidente de resolução de demanda repetitiva? Os tribunais estão parando os processos em primeira instância, estão julgando essas questões prejudiciais, elas vão voltar para o processo e lá o juiz vai decidir, inclusive com essa questão prejudicial. Então, é muito mais comum do que a gente imagina, só que a gente não está prestando atenção nisso. A gente está deixando com que as questões prejudiciais esvaziem no processo. E a gente está perdendo essa eficiência. Então, essa que é a tal da extensão dos limites objetivos da coisa julgada, e que eu falo para vocês, a importância do Instituto. Eu sei, ICM, base de cálculo, o Walter lembrou, a questão do ICM lá. Quanto processo está parado aqui com essa questão do ICM lá, que foi decidido no Supremo? Tá? É uma questão prejudicial? Com certeza. Porque deve ter um monte de ação de cobrança aí andando que precisou da decisão do Supremo numa questão tributária. Tá? Essas questões que o direito precisa começar a entender, tá certo? O nosso código, a gente já não chama de código, novo Código de Processo Civil, né? Porque ele já está aí, vai fazer 6 anos já, né? Então já está andando já, né? Já está assistindo televisão, já está crescendo o código, né? Então, a gente está deixando de se atentar para esses detalhes, certo? Então, gente, queria agradecer para vocês. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, era só para a gente fazer essa exposição, para contar o que é o livro, tá? O livro é um apanhado dos 3 últimos diplomas legais, do Código de 39, do Código de 73 e do Código de 2015, com relação a essas questões prejudiciais. Eu faço nele um enxugamento da doutrina, porque a doutrina é pesada, tá, gente? Nós vamos cair lá em Menestrina, nós vamos cair em gente, assim, pesada do direito, que definiu isso com décadas e décadas de doutrina. Então, o que eu procurei fazer na pesquisa? Reduzir essas questões e transformar o livro numa coisa menos complexa do que ela já é. Espero que tenha conseguido. A explicação é difícil? É difícil, porque a gente precisaria aqui, né, explicar cada tipo de instituto para poder chegar. Tá bom, gente? Fico aberto aí a perguntas, a questionamentos, tá? O livro já apareceu, tá vendendo na Amazon, vai ter que fazer o jabá, né, professor? Tá na Amazon, né? Tem no site, olha o avião do Fábio lá. Tem olha lá, Cristiane, já comprou o livro, Cristiane? Já. Então tem o jabá nosso, tá na Amazon, tá em todas as plataformas aí, na editora também, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu agradeço aí o tempo do professor Juliano. Eu sei que a matéria é difícil, a matéria é complexa, mas ela é importante porque nós estamos deixando de utilizar os mecanismos do Código de Processo, muito por pressa, muito por tentar resolver, muito por passar batido. Isso na área previdenciária, hoje, é uma das discussões, a extensão do limite objetivo da coisa julgada no previdenciário, uma pedra... Eu posso fazer uma pergunta para você, Abner, porque eu atuo exclusivamente na área previdenciária. Eu estou atuando praticamente faz uns 18 anos só nessa área. E você falou da coisa julgada, eu falei, nessa área a gente não existe essa coisa julgada. E assim, essa questão de você julgar tudo também é muito comum.
na área de previdência, que é a questão de você, por exemplo, você reconhece uma união estável, o direito da pessoa, a qualidade de segurado do cidadão e o direito da pessoa receber, ter a dependência econômica, de ter o direito a um benefício, por exemplo. Então, ele se aparenta muito com os processos americanos, de englobar todos esses Qs para não sobrar espaço para que futuramente a gente tenha que voltar a discutir a mesma questão, né? E eu admito que no começo, eu estou fazendo a minha segunda especialização e estou ingressando no mestrado, mas assim, a gente tem um desafio processual bem complicado, né? Porque os juízes não estão preparados para essa realidade, entendeu? Então, assim, às vezes a gente, por exemplo, numa área civil, numa relação de acidente do trabalho, em que a gente tem que tramitar com uma ação dentro do tribunal, que não seja federal, né, Tribunal de Justiça comum, a gente tem dificuldades até de língua, de falar a mesma língua, entendeu? E aí eu acho importantíssimo esses pontos que você colocou. Eu acho que os juízes deveriam aprender muito com a gente, como advogados, não só comigo, lógico, com vocês, muito mais do que eu, que sou apenas, né, pequenininha perto dos grandes advogados que vocês são. Mas, assim, a experiência de colocar em prática mesmo por o resultado útil ao processo, né? Eu acho que isso é fantástico. Quer falar, Romeu? Não? Um dos princípios do Código de Processo é esse, né? É você dar utilidade, racionalidade para o processo. Nós temos um mecanismo, e eu defendo isso, a minha especialização já era no Código Novo, nós temos um mecanismo na mão que nunca tivemos, né? Nós temos dá para tirar dessa laranja suco para caramba, tá? O problema é esse. Só que eu não colocaria isso na conta dos juízes, eu colocaria isso na conta também dos advogados, tá? Sim. Porque você tem que provocar isso, você tem que chegar e falar assim, juiz, isso aqui é uma questão prejudicial, tá? Tocar fogo no fórum, não, essa parte... Não, é que eu tenho que falar mal do juiz, aproveitar que não tem nenhum aqui. Então, você tem que, tecnicamente, chamar para isso. Que eu falei para vocês, a extensão do limite objetivo na área previdenciária é um negócio, assim, assombroso, tá? Lá, você tem que ultrapassar questões, né? Para tentar resolver o maior número de problemas para que ele consolide, para que você não tenha um recurso que vá derrubar você por conta disso, por conta daquilo. Mas isso, eu digo o seguinte, tem que estar tanto na contestação, certo? Você tem que gerar isso na contestação. Porque a inicial, ela não gera questão, ela só gera ponto. Não é? A questão, a inicial, quando você chega, você só coloca os seus pontos lá, né? Olha, eu sofri esse tipo de dano, eu quero esse tipo de resultado. Beleza? Beleza. Tá? Quem que vai gerar esse conflito para nascer a prejudicial é o réu. O réu que vai chegar e falar assim, tem um probleminha aqui antes, tá? Antes da gente discutir isso aqui, né? Nossas preliminares técnicas, hoje você tem que discutir as preliminares prejudiciais, tá? Você tem que chegar e falar assim, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, olha, isso aqui tem uma questão prejudicial, e com isso fazer com que o juiz tenha que decidir. Tá? Ele tenha que chegar. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos com um grande problema hoje, que é o nosso saneador, né? Nós temos uma parte da magistratura que saneia e outra parte que não saneia nada. Né? Erro nosso. Nós temos que ir lá para o choreiro do juiz. Ô, doutor, e daí? Como é que ficou aqui? O senhor saneou, não saneou? O senhor resolveu, não resolveu? Quem que tem a prova? E daí? Qual é que é? Né? Isso é provocação. Tá? O advogado tem que insistir, tem que falar, tem que pôr. Mesmo porque isso tudo vai parar no tribunal. Não é? Então, quando você vem falar para mim, puto, o previdenciário é uma luta, eu acredito. E no previdenciário vocês têm um problema sério, que é aquela questão que eu falei para você, é competência para julgar a prejudicial e para julgar a outra questão. Só para você ter uma ideia, tem um autor
que é o Marinoni, ele fala de um golpinho. Conhece um golpinho? Que as pessoas começaram no previdenciário, tá? Querer resolver problemas de união estável, direito de família. Certo? Para quê? Para usar essa decisão aqui numa questão de inventário. Então, eles usavam um jeito oblíquo, tá? Para conseguir uma decisão que ela não tem força de coisa julgada. Olha que interessante. Se você não sabe disso, lá no inventário. Porque coisa julgada é assim, quem que vai dizer que a coisa está julgada ou não? É o segundo juiz, não é? O primeiro já julgou. Então, o segundo juiz que vai reconhecer se estão presentes os requisitos ou não, para que você tenha isso. Então, o previdenciário é um campo minado para você mexer com isso. Tá? Mas eu acho que os advogados têm um pouquinho de culpa também. Acho que eu vou ler muito o seu livro, doutor Abner. Ah lá. Não, mas ele tem Vou mandar um teóricos, WhatsApp para mim bater processualmente, assim, nos juízes, Tá vendo? porque, tá vendo? Viu, Cris? Essa que é a importância. A gente tem uma ferramenta hoje que é fantástica, que é um código de processo avançadíssimo, tá? Nós estamos sendo copiados em vários lugares do mundo por conta do nosso código de processo, que foi acreditem vocês, tá? É a primeira legislação brasileira democrática. Como é que é? Nenhuma legislação da mesma faixa do Código de Processo, de lei federal, que foi feita no regime democrático. 5 anos o pessoal brigando para conseguir ajustar dispositivo. 2 câmaras, né? Senado e Câmara se matando para mexer no código. E a gente cria um código extremamente avançado, extremamente democrático. Ah, mas isso não está resolvendo. Vai resolver se a gente usar o mecanismo. Sim. Viu, Abner? Eu vejo com uma certa, assim, eu vejo nessa perspectiva do advogado e vejo com uma certa preocupação essas possibilidades que as prejudiciais trouxeram para dentro do processo. Veja bem, principalmente porque a gente tem uma corrente publicista dos juízes muito forte, você falou que tem alguns colegas que não são da área, são aqueles juízes que, vamos dizer assim, entendem que a relação processual ela é pública e aquela sentença que o juiz dá é do Estado, então ele tem que atuar de ofício o máximo possível, é mais ou menos. E o que tem acontecido é que muitas questões, até por conta lá do artiguinho do Código Civil, que é o 2035, ele veio transformar quase que tudo em matéria de ordem pública, o que permite ao juiz conhecer de ofício de questões que as partes não alegaram, né? Por exemplo, tive recentemente um contrato em que a parte entrou com processo, falou, olha, fulano não me paga, por favor, manda ele pagar uma ação de cobrança com base num contrato de compra de imóvel verbal, no valor de R$100 mil. E aí, o juiz, sem ninguém alegar, incidentalmente veio e falou, olha, é o seguinte, contrato verbal de contrato acima de 30 salários mínimos tem que ser por escrito, portanto, entre as partes não existe contrato, o contrato é nulo, devolvam o dinheiro, quem recebeu devolve o dinheiro e quem está com o imóvel devolve o imóvel. Quem que pediu isso? Percebe? Matéria de ordem pública, uma prejudicial, conhecida de ofício sem ninguém alegar. Isso traz para a gente, que é advogado, uma responsabilidade, né, que sempre foi nossa, né, que é de estudar cada vez mais a matéria, né, mas agora, olhe bem, olha a coisa julgada que se formou sem ninguém pedir, e o pior, um fundamento, assim, o juiz tem razão ali, né? Dá até para discutir se aquilo era um pré-contrato, mas essa discussão sequer houve oportunidade para as partes fazerem uma prova adequada sobre a vontade que ocorreu, né, sobre a essência do negócio jurídico ali. Então, na hora que a gente traz para a nossa profissão, e aí você tocou num ponto que é isso, a responsabilidade do advogado, olha a responsa, né, nossa ao estudar a matéria, né, porque o que ele teria que fazer, né, se eu sei disso? Olha, vamos ajuizar uma ação declaratória, onde eu possa discutir de uma forma mais ampla o negócio jurídico que eu fiz, mas, né, não desapercebidamente, esse colega ele ajuizou uma ação de cobrança, e aí veio uma decisão, Abner, totalmente atravessada, que ninguém pediu, e falou, olha, o contrato é nulo,
portanto, aqui ninguém tem direito nenhum, né? E pronto, devolvam-se as partes ao status quo ante. E aí? E o pior, o tribunal conferiu. Confirma, né? Esse que é o pior. Esse que é o pior. Só para você ver aonde vai, né, a coisa, ou seja, ninguém alegou, né? Por quê? Porque é um movimento muito forte é matéria de ordem pública, o Código Civil fala que é nulo, né? E se é matéria de ordem pública, não precisa alegar. E tem outras matérias de ordem pública, prescrição, enfim, com algumas situações que tem que mandar intimar parte e tal, mas realmente né? Então me preocupa quando essas questões prejudiciais elas podem cada vez mais serem, vamos dizer assim, com base numa ideia da eficiência, da busca da utilidade prática do processo, isso é bacana, mas para a gente, né, a responsabilidade, aliás, a responsabilidade como advogado tem crescido cada vez mais, né? Além da gente estar sendo transformada em quase despachantes em alguns pontos ali, cada vez mais a responsabilidade pessoal do advogado pelo resultado da ação tem sido crescente. Eu tenho aumentado, ainda bem que eu estou aí em final de carreira, eu não sei vocês, mas eu vou advogar por mais uns 40 anos e vou parar. Está muito rico, né? Está muito rico. Mais uns 40 anos, só depois eu vou parar, né? Mas é isso. Mas, Gabriel, parabéns pela palestra, parabéns pelo livro, né? Que eu tive a oportunidade de ler em primeira mão aí, muito bacana. Aliás, o Romeu fez a gentileza de prefaciar o livro. Tá? E digo para vocês, né? Advogado gosta de contar as histórias, né? Então ele falou bastante coisa boa do livro lá, tá? Mas, viu, Romeu, você estava falando uma grande verdade, tá? Nós temos hoje um grande problema de identificar matéria, tá? Até onde pode ir. O processo está mudando, tá? O pensamento do processo de 73 está mudando, certo? Ele está deixando de ser aquele processo estático, né? Tem uma frase bacana lá que eles falam que o processo ele era estático e público e privado. Hoje ele é dinâmico e público, tá? Ele mudou o chassi dele. Quando a gente vai para a questão prejudicial hoje, eu falo assim, puta, meu, tem que tirar tudo, tem que saber mexer, né? Você falou de prescrição hoje. Prescrição gerava um baita de um problema, né? Ele era uma preliminar, não era? Barbosa Moreira falaram que é preliminar de mérito, né? Preliminar não é de mérito, né? Preliminar não é preliminar. E aí veio a minha orientadora lá, que era a Tereza Rudalvin, que falava assim, não, isso aqui é mérito. Aí vem o código, resolve o problema. É mérito mesmo, acabou. Tá? Então, você tem muitas discussões que ainda estão renascendo no Código de Processo. Tá? Eu defendo coisas muito mais avançadas do que tem no código. Mas isso eu só posso defender no próximo livro, né? Porque esse aqui tinha que passar pelo crivo dos meus professores lá, não ia dar para me folgar muito, né? Então, eu acho que o direito brasileiro ele está se incorporando ao direito internacional. Isso aconteceu na Europa. Hoje, você já não tem mais aqueles códigos de processo do país 1, 2 ou 3, é o Código de Processo Europeu. Tá? Eles estão resolvendo as questões de forma em bloco. E o Brasil está se aproximando também, ele está deixando o civil law, chegando lá no common law, namorando entre um e outro, que é o nosso sistema de precedentes, né? Ele vai lá roubar um pouquinho dos precedentes. Então, você vê uma mudança sistêmica absurda no Código de Processo. Tá? O Código de Processo hoje é uma ferramenta que a gente vai ficar aí mais 20 anos estudando para começar a entender qual foi a mudança. Né? Mas é isso, deixa eu parar de falar, que o seu pessoal quer beber aí, está cansado. Não, vem aqui para te ouvir, cara. O Fábio não deu bola, está tomando o vinho dele lá. Já começou ali. Juliano, anda aí. Abner, posso falar um pouquinho aí, Abner? Lógico que pode. Ô, Noel. Quero parabenizar o doutor Abner pela dedicação que ele teve aí no mestrado. Eu sou testemunha, porque toda terça e toda quinta-feira nós nos encontrávamos. Ele primeiro trabalhava e depois ele ia estudar. E nos brindou com um resumo de todo esse mestrado nessa bela obra, concisa, mas com muito conteúdo. Então, parabéns, doutor Abner, e parabéns pela explanação aí.
Um abraço aí e sucesso. Obrigado. O Alexandre não vale porque ele é meu amigo. Obrigado, Você Alexandre. que pensa, meu. Você não... Fale. Não, você que pensa que é amigo. Amigo que bota na gelada, meu filho. É, né? O primeiro a botar na fogueira são os amigos. Isso é verdade. Obrigado, Alexandre. Obrigado. O Alexandre era eu tenho escritório em São Paulo, era o meu salvador da pátria lá. Então, eu ia lá trabalhar com ele que dava o suporte físico para que eu conseguisse chegar até a PUC sem estar, como diz a turma, desmaiando, né? Mas foram 3 aninhos de trabalho forçado mesmo. Alexandre, depois você cobra a sua parte na venda dos livros, tem direito. Já está gravado isso aqui, inclusive. Olha, eu estou no débito, viu? Eu estou no débito. Não vou nem lembrar ele disso. Fala, doutor Gilberto. Oi, quero cumprimentá-lo. Foi sensacional a sua explanação. Adorei a didática, a sua postura impecável. Conheci você, já admirava do Tribunal de Ética. Você, o Romeu, o Fábio aqui, né? Eu achei sensacional. Eu falei com você outro dia sobre a coisa julgada inconstitucional e a Cristiane Tardelli tocou nesse assunto, né, de previdência. E, de fato, a Previdência aqui de Sorocaba, do município de Sorocaba, alegou coisa julgada em cima de uma ação direta de constitucionalidade. E eu estou experimentando uma tese, né, que é questionar essa coisa julgada, né, que eu entendi ser inconstitucional, porquanto ela, ao disputar com outros direitos e garantias, seria um direito menor, né? Ela afirma que o prazo decadencial já ficou julgado e já ficou resolvido na fase administrativa e não caberia rediscutir, porque teríamos que rediscutir a ação, a constitucionalidade da lei municipal. E a lei municipal já tinha tido a sua constitucionalidade já resolvida numa ação direta de inconstitucionalidade. E a minha tese, que eu estou sugerindo ali um raciocínio, é que no controle concentrado ela foi foram analisadas expressões que foram julgadas constitucionais. Mas as expressões que foram julgadas constitucionais não têm o condão de validar toda a norma na hora que você faz um controle difuso. Então, e você que abriu assim, daí você indicou o professor Marinoni, eu avancei um pouquinho mais, mas ainda essa ação ainda está correndo, e daí a Cristiane Tardelli tocou no assunto, achei legal comentar. Mas vamos ver o que vai dar. A sua exposição foi brilhante, sensacional. Não comprei o livro ainda, mas vou comprar. Tem que comprar o livro, pô. O Jabá, como é que fica? Obrigado, Gilberto. As questões constitucionais hoje, eles estão discutindo hoje o alcance delas como incidência nos processos, vamos dizer assim, nos processos de piso, tá? Hoje, nós temos aí os mecanismos dos precedentes, não é? Então, algumas questões, vou dar um exemplo para vocês aí, questões de direito do consumidor, tá? Essas questões que estão sendo decididas em ações coletivas, elas vão virar questões prejudiciais julgadas. Você não vai conseguir mexer mais nessas questões nas resoluções nas decisões de piso. Então, se você vem aí com uma questão prejudicial e ela tiver uma decisão já no IRDR, numa arguição de competência, num recurso especial repetitivo, essas questões elas vão ganhar, vamos dizer assim, a coisa julgada na questão prejudicial duplamente. Porque o juiz, em primeira instância, ele vai ter que reconhecer que existe essa coisa julgada de caráter, que a gente chama de causa prejudicial, fora do processo. Então, ele vai decidir a sua prejudicial, tá, com fundamento numa questão já decidida constitucionalmente. Vai ficar muito legal, certo?
Hoje, você pega decisões de, por exemplo, as ações do Ministério Público, em cima de direito do consumidor coletivo, ou o próprio Instituto de Defesa do Consumidor, quando ele atinge decisões assim, para o recal, por exemplo, obrigação de recal, tá? É uma questão prejudicial, no caso, uma indenizatória, não é verdade? Você tem lá um recal de um airbag do seu carro, que está sendo discutido, e você se acidenta com o carro. Qual que é a defesa da montadora? Não tem o defeito. Só que essa questão pode estar sendo decidida numa ação coletiva. E vai servir de causa prejudicial para você na sua ação indenizatória. É isso que eu chamo a atenção da importância do Instituto da Extensão dos Limites Objetivos. Tem muita coisa acontecendo e nós estamos deixando passar. Tem muita decisão que pode ser muito bem incorporada, com questões extraordinárias, certo? Questões que já foram decididas, que são postas como questões prejudiciais, e você enrosca, né? Eu lembro de uma questão lá do escritório do Dr. Alexandre, lá, que era um problema de desenho de motor de carro. Quer dizer, puxa vida, que dificuldade do cara aqui provar que o erro foi de projeto. Não é verdade? E se isso é decidido numa ação coletiva? 90% da indenizatória está resolvido. Por quê? Porque aquela questão prejudicial foi resolvida em outro processo, que é uma causa externa. Certo? Siga o barco, professor Romeu. Bacana, Abner. Tá aqui, viu? Pergunta aí para nós. Se alguém tiver, viu, gente? Estamos em casa aqui, viu? Por favor. Perguntas aí, Juliano, nosso presidente aí. Juliano, fique à vontade. Eu quero parabenizar o professor Abner pela palestra e pelo livro. Com certeza vou comprar esse final de semana. Muito bem. Mas o bacana é que as crianças agradecem. Mas o bacana é que o senhor chama atenção, né, para essa questão que os operadores do direito têm que estar muito atentos a essas questões prejudiciais, às situações supervenientes que ocorrem no curso do processo, que tem que estar bem por dentro realmente das inovações dessas normas instrumentais, porque senão passa despercebido mesmo e o prejuízo depois é irreparável, né? Embalo, né, Juliano, do dia a dia, você acaba entrando nesse vucu-vucu e você não para mesmo, né? O Código 2002, agora a gente está, de civil, que a gente está aprendendo a lidar com as cláusulas gerais de boa-fé objetiva, abuso de direito, função... Agora, eu falo por mim, pelo menos, né? Agora que está agora que a gente está aprendendo, abuso de direito não é abusado, né? Esses dias de poder... Então, não é qualquer coisa que é abuso de direito, não. Abuso de direito, hoje, enquadrado no código, lá no 186, ele tem uma definição mais, vamos dizer assim, mais bem definida, e a gente está aprendendo a usar isso. Agora, imagine, o Código Civil, o Código de Processo Civil, 2015, 5 anos, 6 anos, gente. Tem muita coisa, né? E essa palestra sua chamou a atenção para isso, viu? A prejudicial de mérito é uma pancada que você pode levar, ou que a parte pode levar, né? E eu sempre puxo um pouco a responsabilidade para a gente, porque isso, tem um movimento na advocacia, não, tem que liberar, né? O nosso formato de advocacia, gente, ele é um formato puxado aí para o modelo europeu, né? Não é o norte-americano. Eu queria o norte-americano, eu poderia fazer propaganda, poderia fazer o que eu quiser. É legal, só que a responsabilidade lá é empresarial, objetivo do advogado, né? Aqui, a gente não responde pelo resultado, né? Se você quiser transformar sua profissão numa atividade empresarial, a responsabilidade é outra, né? Então, e o movimento, eu não sei, Abner, se você concorda, mas o movimento da própria legislação, né, e do próprio código, que vem trazendo cada vez mais responsabilidade, chegando a alguns a afirmarem que o advogado é parte, né, por conta lá dos artigos introdutórios do CPC, ele vem chamar o advogado efetivamente para dentro do processo, olhe bem, né? E uma prejudicial que não foi alegada, ou que foi mal alegada, seria ou não uma falha técnica? E eu não estou nem falando em responsabilidade objetiva, eu estou falando em responsabilidade subjetiva, porque você tem o dever técnico de trabalhar bem essa questão. Né? Eu sei que a partir de agora eu vou sair daqui, eu já tinha, depois do livro, eu já tinha falado, deixa eu prestar mais atenção nessa coisa aí. Né? A coisa é feia mesmo. É feia. Sabe que o código eu fiz essa observação numa outra explanação que eu fiz,
inclusive numa aula na própria PUC lá, e eu dizia que a ação declaratória incidental era uma mosca branca, né? Ninguém usava. Não, ninguém usava, não é verdade. Eu falo para você, eu nunca usei. E olha que eu já tenho mais de 15 dias advogando. Né? Você não entrava, ninguém discutia isso, ninguém estava preocupado com isso. Né? A grande mudança realmente é esse emparelhamento constitucional. Quando você tem esse emparelhamento constitucional, você tem algumas obrigações lá. O Fux mesmo conseguiu passar esse código quando ele ameaçou declarar inconstitucional o Código de 73, porque ele não dava resposta jurídica. Vocês devem lembrar disso, né? Ele falou isso, todo mundo, opa, vamos, então vamos mudar de código, né? Com esse emparelhamento, você tem algumas responsabilidades. Eu não vou dizer que eu acho que seja assim o advogado parte, mas se o erro for grave, sim, eu acho que nós temos... Não, concordo, eu não acho advogado parte, eu discordo de quem é de juiz que, por exemplo, quer aplicar a litigância de má-fé solidária, o advogado não é parte, gente. Mas tem vozes, né, nesse sentido por conta dos artigos introdutórios. E a legislação me parece que está caminhando, né? E o próprio movimento da advocacia, nesse sentido de querer ser mais proativo e tal, ela acaba levando a nossa advocacia, que ela é forjada com base aí na legislação europeia, tá? Ela está se aproximando cada vez mais aí de vamos dizer assim, de um movimento que a gente pode dizer, até 5 anos atrás, eu lembro quando estava no Tribunal de Ética, você estava lá, a gente discutia se o advogado podia ou não emitir nota promissória para cobrança de honorários. Não sei se vocês, alguns colegas... Daí veio um provimento da ordem, não pode. O que tem? O que tem? Que nota promissória é o quê? É uma cártula comercial, né? E não, então, não, vamos ver. Hoje a gente pode receber o quê? Com base em maquininha, tem um provimento da OAB, você pode ter cartão de crédito, legal. Mas tudo isso é um movimento que nos leva ao quê? A mesclar a nossa atividade, que não é empresarial, para um mundo empresarial. E isso traz o quê? Traz situações novas que são ponderadas na decisão, né? Mas isso é objeto para outra live, né? Você chamou atenção, dá falar só disso, você chamou atenção, tinha muitos juízes que intimavam o advogado para recolher custas de mandato. Não é? Quer dizer, a custa não é do advogado. Não é do advogado, é isso mesmo. Não, manda para lá, né? O Fábio deve lembrar, lá tinha pilha de processo lá. A Sônia quase morria louca com os ofícios. A Sônia, o advogado não recolheu. Mas peraí, eu não sou parte. A parte que recolhe custa. O advogado não paga custa. Mas é mais ou menos isso. Mas nós temos que pensar o seguinte. Hoje, muita gente... quando o Fux começou com o Código 2015, a ideia principal, a bandeira dele era reduzir o número de feitos. Reduzir os processos. Tá? Essa era a bandeira do Código 2015. Tinha class action, inclusive, né? As class action. Foi retirado, né? E aí o que aconteceu? A turma falou, imagine, o código novo não vai resolver isso nunca, tá? Tá resolvendo, tá? Acredito em vocês, tá? Quem tiver a curiosidade, entre no Tribunal de Justiça e entre lá nos IRDR deles lá, nos incidentes de resolução. Tem vários, tá? Já tem vários, né? Já tem vários, e está começando a resolver. Os tribunais regionais, eu não tenho escutado muito sobre isso, mas o Tribunal de Justiça tem vários IRDR, estão trabalhando, vocês já devem ter visto, com as súmulas do TJ, né? O Alexandre deve lembrar lá, o que tem de sumulinha do TJ lá é um negócio de louco, tá? E são mecanismos que a gente começa a usar para enxugar processo, né? Aqui no escritório a gente usa muito o 932 lá. Bota a mão na mão do relator lá, para o relator já julgar de cara, tá? Quer dizer, um monte de mecanismo, né? E já emplacamos, o Walter lembrou aqui, já emplacamos as par dela, já, que cai na mão do relator, tem razão, pá, acabou. Né? E vai racionalizando, e os processos estão sendo racionalizados, né? Pega aí o movimento do Supremo Tribunal em transformar aquilo num acordo constitucional, que é a história da repercussão geral, tá? Tem muita gente que chia, principalmente advogado, né? Que ele quer deixar a ação chegar até lá em cima. Não é para chegar lá em cima. Tá? Então, nós temos aí um movimento grandioso, que é o Código de Processo, que pode ser racionalizado. Os juízes precisam só começar a falar. Eu costumo dizer o seguinte, uma vez eu fiz um curso para diretor de fórum.
E eu falei para eles lá, tem uns 3 aí que vão lembrar, que estão assistindo. Eu falei para eles, juiz só precisa trabalhar 2 vezes no processo, tá? Quando ele saneia e quando ele dá sentença. Porque quando ele saneia o processo, ele resolveu 60% do processo. E quando ele for dar sentença, é só ele ler lá o saneador que vai ficar mais fácil de dar sentença. Por quê? Porque são 2 mecanismos que o Código de Processo deu para facilitar a vida do juiz. Ao contrário do que muitos imaginam, que ele vai ter que sentar e ler o processo. Meu, se ele decidir ali, mais da metade da boiada já foi. E sabe que boiada está na moda falar. Mais da metade da boiada já foi. Na verdade, é muito mais fácil de decidir. São mecanismos práticos e técnicos que o pessoal não está usando. E aí eles pegam aquele artigo 10 e fica o famoso, todo mundo tem que se manifestar sobre tudo, é isso que atrasa o processo. Não é isso que atrasa o processo. O que atrasa o processo é você não sintetizá-lo, né? Não descobrir o objeto que você vai julgar. Né? Por isso que é a história da importância do instituto. A partir do momento que você define o objeto, tá? Definido o objeto, definido a contrariedade, o resto vai com uma beleza. Por isso que quando você pega um despacho saneador feito por um cara que sentou e leu mesmo, meu, não tem como reclamar. Tá decidido o processo. Né? Mas é isso. Tem mais gente aí para falar ou não? Ninguém quer falar? Não, foi mesmo, meu. Olha, foi mesmo. E o pessoal aqui ainda tá... que o pessoal deixou ligado e foi jantar, tá? Entendi. Né? Tá todo mundo aqui, ó. Deixa... Espera um pouquinho. Não, deixa a porta aberta. Não. Tchau para vocês. Tchau. É que senão eles me trancam aqui. O Walter adora me trancar no escritório aqui. Entendi. O doutor Abner. Oi. Opa. Estamos aqui. Parabenizá-lo aí pela explanação, uma verdadeira aula para todos nós aí. E o meu profundo agradecimento e admiração ao seu trabalho, ao seu companheirismo. Lembro dos mandatos que eu estive aqui frente à subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Piedade, e alegria quando eu o escolhi como meu sucessor. Então, isso me traz muita alegria e honra, principalmente quando vejo em suas dedicatórias que você coloca sempre advogado e professor. Sempre o advogado antes do que o professor. Essa admiração que eu tenho por você amar a nossa profissão, né? Não só a profissão, mas também os colegas também. Porque eu sou testemunho de quanto você já ajudou muita gente, auxiliou muita gente. E isso daí é gratidão, né? Isso daí não tem paga. Então, eu queria parabenizar, né? E com a voz embargada mesmo, dizer para você que nós somos muito orgulhosos. Que você continue nessa luta, e é o começo só. Eu vislumbro a você algo muito mais profundo aí de conhecimento, de ensinamento e de amor à profissão. Que Deus te abençoe aí e guarde, e não esqueça dos amigos nunca, tá bom? Um grande abraço. Orides, eu agradeço mesmo. Orides, eu dizia que eu era o servidor geral do Orides na primeira gestão dele, e daí eu virei o vice-presidente dele lá. Mas é um dos caras que mais me ensinou como lidar com essa advocacia foi o Orides. O Orides que eu sou explosivo, eu sou briguento, e aí o Orides chegava, punha a mão na cabeça, calma, não é assim, não sei o quê. Aí eu já queria morder ele falava, não, calma, sou amigo e tal, né? O Orides foi a pessoa, e tem uma dezena de histórias junto aí. E é um grande irmão. O Orides, eu costumo dizer que é o cara que sempre vai chegar para você e vai te dar uma palavra boa. Né? Eu nunca vi o Orides chegar para você e falar, pô, você fez coisa errada mesmo, hein, seu safado. Vai chorar, Orides. É um coração.
O coração não cabe nele. Eu falo para você que o coração, o peito dele é só o coração, o resto fica para baixo, né? Mas, Eurides, seu livro está aqui, Eurides. Com dedicatória, você não vem buscar. Gostou da puxando a orelha? Desculpa, eu vou passar ele. Tá aqui. Mas obrigado. Eu estou esperando, eu quero não só retirar o livro, mas eu quero abraçá-lo também. Mas eu preciso tomar vacina primeiro. A gente abraça virtualmente. Não, mas pode vir buscar o livro, a gente abraça virtualmente depois. Valeu, Abner. Grande irmão. Eurides é um grande irmão. Obrigado, Eurides. Bom, amigo, doutor Abner. Opa, tem mais alguém? Alguém quer se manifestar? Fica à vontade, gente. Tá bom? Posso falar, Abner? Pode! Esse é o Walter Francisquini, advogado Sorocaba. Querido amigo, surpreso. Eu realmente fico assim emocionado de ver o seu crescimento profissional, o crescimento do seu conhecimento. Rapaz do céu, só tenho que elogiar você e dizer parabéns pela sua persistência, amigo. Realmente, hoje você deu uma aula muito interessante, você esbanjou conhecimento prático e teórico. Realmente, Abner do céu, você está no estágio acima. Muito, parabéns mesmo, irmão. Não sei nem o que te falar, rapaz. A sua persistência e a sua dedicação, como posso dizer para você, incentiva a gente. Parabéns, irmão. Parabéns mesmo. Eu fiquei muito contente de ver e compartilhar do seu conhecimento, tá? Desejo muito sucesso para você. Você sabe disso, irmão. Fica com Deus aí, viu, querido? E prazer em conhecer todos aí, viu? Muitos de nome. Conheço bastante de vocês aí de nome, mas profissionalmente a gente acho que nunca se cruzou no fórum. Mas o Abner é realmente uma pessoa que, inclusive, na última pós-graduação que nós fizemos, foi o Abner que insistiu para mim. E realmente a dedicação dele incentiva a gente e deixa a gente mais determinado em conseguir os nossos objetivos. Abner, parabéns, irmão. Realmente você ultrapassou os limites aí, meu irmão. Parabéns mesmo, viu? Forte abraço, querido. Forte abraço. Eu agradeço. O Walter Francisquini é um amigão já de muitos anos, já muito tempo. E foi mesmo. Eu passei lá, peguei ele por orelha, enfiei dentro do carro e levei para a pós-graduação. Foi exatamente isso que eu fiz. Ele não queria ir, eu peguei a secretária dele, abrimos gaveta, pegamos o diploma, ele botei ele no carro e foi mais ou menos assim mesmo. Foi assim, de livre e espontânea vontade que ele foi, né? Isso. Verdade. Obrigado, viu, querido? Obrigado você, meu amigo. Obrigado você. Obrigado. É isso, meu amigo, professor. É isso aí, professor Abner. Esse é o primeiro de muitos livros, viu? Tomara. O Romeu vai lançar um livro e vai deixar eu fazer a contracapa. Olha aí, já vamos programando aí, porque essa pandemia, né? Tem que ficar em casa, vamos fazer o quê? Escrever alguma coisa, né? Vamos escrever livro. Simples, é fácil. É moleza. Bacana, gente. Alguém mais quer usar a palavra? Fiquem à vontade, viu? Gostaria. Boa noite a todos. Oita, boa noite. Parabéns, doutor Abner. Cadê? Pelo livro. Lá, show. Thaís. Show? Oi, obrigado. Pode falar, Thaís, desculpa. Parabéns, viu? A palestra, né? Foi muito bom. A gente eu sou servidora pública, né? Também iremos nos deparar com todo esse conhecimento, né, doutor Abner? E foi muito interessante. Obrigado por se dedicar tanto. E eu quero a dedicatória também no livro, hein? Lógico. Obrigada, viu? Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. A Thaís é da Vara do Trabalho aqui de Piedade. É bom porque daí ela pode pegar no pé da juizada lá. Pô, doutor, o senhor vai ter questão prejudicial aí, né, doutor? Vamos começar a trabalhar, né? É bom mesmo, pega no pé da juizada lá. Bacana, Thaís. Abner, boa noite. Agora quer falar. Boa noite, parabéns mais uma vez. Você mostrou a que veio. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado de ver a competência da tua palestra e a admiração dos que assistiram. Você realmente é o nosso professor. Não preciso dizer que eu tenho uma listinha de 20 perguntas sobre o tema para você, que nós faremos outro dia. Um abraço, parabéns e muito obrigado, Abner. Obrigado, Glória. Esse é o Glória, esse é o companheirão Glória.
A pessoa que mais fala na vida comigo é o Glória. Nem minha esposa fala tanto comigo que nem o Glória. Né? Dá uma folhinha para É isso, gente. Muito obrigado. Imagina. Obrigado. Mais alguém? Não. Que não. É isso aí, professor Abner. Muito obrigado. Eu vou aqui fazer as minhas considerações, daí passo a palavra ao presidente, né? E, Abner, brigadão mais uma vez, tá? Por você ter vindo aqui, oportunizar a todos nós esse conhecimento seu, que é fruto de muito estudo, né? A gente vê o livro e a gente não imagina o que está por trás, né? Como que foi, né? Não é simplesmente sentar, escrever e brota. Não, é fruto de muito estudo, muita pesquisa, porque é uma responsabilidade você colocar no papel aquilo que você aprendeu, né? E dá um trabalhinho lascado, não é fácil, né? Então, parabéns, não pare não, viu, cara? Viu? Vá para um doutorado, enfim, não pare de estudar, não. Eu sei que as esposas pegam no pé da gente, porque elas nos querem, né? Se bem que um amigo disse esses dias, não, minha esposa está me estimulando, me incentivando a seguir nos estudos. Falei, rapaz, olha direito. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Opa, peraí, está estimulando muito, mas enfim, eu sei que assim, é sacrificante, não é fácil. Conduzir, ainda mais para a gente que advoga, né? Se advogar, estudar, é muito, né, exige assim, uma persistência, realmente, uma dedicação muito, muito grande, como os amigos aí que conhecem você de perto já destacaram. Então, mas não para não, viu? Emenda lá, né, aproveita que já tá lá na PUC, lá, aproveita, conversa com o orientador, lá vê se já engata um doutorado, isso é bacana. A gente precisa de mais gente estudando realmente a matéria, porque, assim, enquanto advogado, a gente não tem mesmo tempo de estudar. E aí você encontra um cara bacana, legal, próximo da gente, com inteligência, com capacidade suficiente para assimilar um conhecimento maior e sintetizar ele, trazer aqui numa palestra, que é isso que você fez. Você sintetizou em 40 minutos, uma hora aí, um estudo todo. E, no mínimo, todo mundo sai daqui, o quê? Opa, deixa eu me atentar para esse trem que o Abner estudou e que ele falou que é importante, porque deve ser importante, com certeza. E é essa função, a grande função do professor, né? É chamar atenção para aquilo que tem relevância, né, no caso do direito, no mundo jurídico. Obrigadão, viu, Abner? Obrigado. Fiquei muito feliz em prefaciar seu livro, é uma grande honra realmente para mim, viu? Obrigado. Fazer um agradecimento especial para o Romeu. Antes de terminar o mestrado, eu já estava perturbando o Romeu, já estava fazendo perguntas, e o Romeu é um grande incentivador, nos conhecemos desde o Tribunal de Ética, pessoa muito equilibrada, né, muito sensata, professor aí já de renome, e eu não podia deixar de pedir a gentileza dele, de gastar o seu tempo aí, prefaciando meu livro. É muito bacana você ter uma pessoa com nível acadêmico do Romeu. O Romeu é pós-doutor, né? Doutor pela PUC, pós-doutor no exterior, em Portugal, e a pessoa parar para te dar um pouco do tempo realmente é muito gratificante. Fica aí, Romeu, estou à disposição, sempre. É um prazer. Muito obrigado. Já estamos combinando fazer como que é, as prejudiciais, né, da direito coisa trabalho. No direito do trabalho. Vamos fazer. A ideia é fazer um estudo disso, né? Fazer um bem bolado aí, criar ou um manual disso ou um livro nessa parte, né? As prejudiciais no direito do trabalho. Vai acontecer, você vai ver. Vai, sim. Obrigado, Romeu. Presidente Juliano, por favor, a palavra é sua. Pois não. Professor, mais uma vez, muito obrigado por nos proporcionar esse momento de estudo, de crescimento profissional, né, homenageando a nossa subseção, mais uma vez, né, senhor? E a nossa subseção está de portas abertas, e agradeço a todos os presentes, e muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Bom descanso, bom final de semana. Verdade. Parabéns, Abner.